Pedir para a Mônica cantar antes, mas a gente coloca para o final, então. Eu quero só saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Que bom, o importante é isso, né? Apesar de todos os problemas, estamos felizes com o Senhor Jesus, que é maravilhoso. Vamos orar, agradecer ao Senhor por estarmos aqui nessa noite. A lição 2, identidade profética, quem vai ministrar para a gente é o nosso querido professor Alex Rodrigues. Vamos adorar o Senhor, né? Orar, pedir para que Deus nos abençoe. Eu vou pedir para o pastor Ivanildo, que está aqui, já está aqui na minha frente aqui, para fazer uma oração bacana aqui pelo Alex. Aqui para... Paz de Cristo, meus irmãos, amém? Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, graças te damos por mais um dia de vida, por essa oportunidade de estarmos na tua casa, participando desse grande projeto de ensino que é a Escola Bereana. Agora te apresentamos, Senhor, teu servo, o professor Alex, que muito se dedica em preparar, Senhor, as suas lições para nos abençoar. Toma teu filho, dá sabedoria, Senhor. Conduza ele nesta aula e nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pai de Cristo, meus irmãos. Amém. Mais um dia estamos aqui, alegres, na casa do Senhor, para aprendermos juntos algo acerca da palavra de Deus. Como de praxe, gostaria de passar para os irmãos, antes de iniciar a aula, a gente chama de dicas de professores, né? Dicas ou subsídios. Alguma coisa que possa agregar, ajudar nos estudos dos irmãos. Antes de iniciar a falar do nosso conteúdo, da lição de número 2, cujo título é Identidade Profética, vamos falar rapidamente dessas dicas. Eu queria fazer uma pergunta aqui para os irmãos, só levantem a mão para me fazer uma contagem rápida, uma estatística. Quantos aqui já ouviram falar a palavra pedagogia? Todo mundo, né? Não precisa nem contar. Pode nem saber o que significa, mas todo mundo já ouviu falar. Não é isso? Pedagogia, se você pegar o radical, né? Paidós agogê, do grego antigo, é a condução de crianças. Hoje a pedagogia moderna já abrange muita coisa, desde a área de métodos, técnicas, avaliação, ciclo docente, etc. Mas inicialmente a ideia era a condução de crianças na Grécia Antiga. Tinham os servos só para andar com os filhos dos nobres, para ir mostrando o ensinamento acerca da natureza e etc. Então era a condução de crianças, pedagogia. O nome ficou até hoje. Mas eu vou fazer uma segunda pergunta. Quantos aqui já ouviram falar na palavra andragogia? Aí já deu uma delimitada, né? Ninguém, nenhum, nem dois. Andragogia já é um avanço da pedagogia para os dias atuais, para ensino específico de jovens e adultos. Da andragogia é que surgiu oficialmente no Brasil, porque já existia pessoas dando métodos por todo o Brasil para ensino de jovens e adultos. Mas oficialmente foi através desse estudo da andragogia. Andrago significa viril ou varão. Então significa um adulto. E gogia, condução. Então o método de condução de adultos chama-se hoje andragogia. E tem sido muito difundido e estudado pelo Brasil. E tem colhido frutos. Mas também não é o objeto de estudo que eu quero passar para os irmãos. Aí vem a terceira pergunta. Quantos ouviram falar na palavra eutagogia? Bom, se não ouviram andragogia, mais difícil ainda é o eutagogia, que é uma coisa mais moderna. Eu gostaria de falar rapidamente para os irmãos sobre eutagogia. O que é eutagogia? O nome eu tem a ver com eu mesmo. O eu e o gogia é a condução própria. Significa que eu mesmo escolho como eu quero conduzir meu ensino-aprendizagem. Quais conteúdos eu quero, o que me interessa. Eu não quero ser obrigado a estudar 4 anos, se desses 4 anos eu só quero ali metade daquele conteúdo, eu não quero todo aquele conhecimento. Não interessa para a minha atividade. Então isso é a eutagogia. Está sendo difundido pelo Instituto Hagai, em São Paulo, pela doutora Zezina Belan, uma educadora que eu tenho todos os livros dela. A acompanho, já fiz cursos. Então eu gosto muito desse método eutagógico, de você conduzir o seu próprio estudo, seu próprio sucesso do ensino-aprendizagem. Bem, e como funciona? Seria um pouco complexo, já que os irmãos não têm, pode ser que um ou outro tenha, mas a gente tem que tirar pela média total do público. Então nem todos têm um conhecimento pedagógico para conhecer os fundamentos da pedagogia. Então, eu usei uma ferramenta de administração, que aí muitos conhecem, chamado diagrama de causa e efeito. Quantos conhecem?
o diagrama de Ishikawa, ou espinha de peixe? Ah, um monte de gente já conhece. Daqui todo mundo, aqui uns 3. Então já fica mais fácil. Então eu usei o diagrama de causa e efeito para representar o método eutagógico de como você pode melhorar, obter um sucesso, ou ter mais um êxito maior nos seus estudos. Tá bom? Porque é o método que eu utilizo e tem me ajudado muito, principalmente nesses dias atuais, em que tempo é dinheiro, você não consegue ter tempo para dormir, cuidar da família, fazer um lazer, trabalhar. Imagine se dedicar aos estudos. Então, até a leitura ela tem que ser mais dinâmica. Então, você tem que dominar alguns métodos para que tenha êxito nos seus estudos. Então, a eutagogia, nós vamos trabalhar ali o diagrama de causa e efeito, ou o diagrama de Ishikawa. Ishikawa é um japonês chamado Kaoru Ishikawa, que ajudou na reconstrução do Japão pós-guerra, pós-bombas atômicas. Então, ele conseguiu hoje o Japão, na década de 80, foi considerado a potência econômica e invadiu o Ocidente com produtos e serviços de alta qualidade, principalmente eletrônicos, utilizando as metodologias de Ishikawa. Tá bom? Vamos lá. Diagrama de Ishikawa. Na verdade, para essa proposta que eu vou falar para os irmãos, nós poderíamos utilizar 10 fatores de manufatura, porque é um processo. O ensino-aprendizagem ele é um processo. E eu vou falar o conceito de processo e nós vamos tentar entender no diagrama. Conceito de processo. Parece um pouco grande, mas os irmãos vão ver que é simples. É o conjunto de causas ou fatores que, agindo entre si, promovem a transformação da matéria-prima, lhe agregando valor, produzindo o resultado ou um efeito desejado, que é um produto ou um serviço de qualidade que vem atender a total satisfação dos clientes, em suas necessidades implícitas ou explícitas. Parece grande, mas quando a gente joga no diagrama, vocês vão ver que vai facilitar. Daqui a pouco nós vamos conseguir projetar ali o diagrama, tá bom? Mas eu já vou adiantando que não tem problema, não vai atrapalhar em nada. Quando eu falei, é um conjunto de causas ou fatores. Esses fatores, coincidentemente, na língua portuguesa, todos começam com a letra M. É uma grande coincidência, uma feliz coincidência para nós, da língua portuguesa, porque a nossa língua é complexa. E quando a gente consegue encaixar alguma coisa, né, uma coincidência dessa, é uma feliz coincidência. Então, esses fatores de manufatura, agindo entre si, eles vão promover uma transformação dos insumos que vão entrar no processo, para atender, no final da linha, um cliente com um serviço ou um produto de qualidade, atendendo ele em sua total satisfação. Vamos facilitar, então, o negócio. Quais são os 10 fatores de manufatura? Eu não vou falar os 10. Por quê? Eu vou citar os 4, mas não vou usar 4, vou usar só 6. Então, vou citar os 10, tudo bem, mas só vamos usar 6. Porque os outros 4 eu entendo que não tem muito a ver com a proposta, que é a metodologia de ou o estudo sistemático para ter êxito no seu ensino-aprendizagem. Então, vamos usar apenas 6. Quais que eu não vou usar? Os M's. Manufatura, Manager, que é o gerenciamento, marketing, que é publicidade, divulgação, né, tornar comum alguma coisa, e o money, que é dinheiro, que hoje em dia, com o advento da internet, melhorou até a questão do dinheiro. Antes, para fazer um estudo, você tinha que obrigatoriamente comprar. Eu tive na época, que tinha dificuldade com a internet, não existia, para comprar uma coleção do Champlin, tive que juntar muitos anos de dinheiro para colecionar um comentário bíblico. Hoje você tem facilidade, divide, parcela, compra no Pix, no cartão, ou baixa na internet o e-book. Tem tudo. Não tem então que gastar muito. Então eu vou abolir esses 4 M's para não ficar muito complexo e vamos usar apenas 6 M's. Tá bom? Vamos lá. O primeiro M, para você obter êxito do seu ensino-aprendizagem, é o M do método. Você tem que ter um método, que é uma palavra grega, que significa caminho para alcançar um objetivo. Qual é o meu caminho? Existem diversos métodos. Tem pessoas que têm seus próprios métodos. Cada um pode estudar, decifrar, escolher, unificar seus métodos. Cada um é um indivíduo que aprende de uma forma diferente, então ele tem condição de escolher o seu método diferente. Existem métodos, como eu falei do Japão, o Japão mesmo tem métodos desse ensino-aprendizagem, utilizando o diagrama de Ishikawa, que invadiram o Ocidente agora recentemente. Alguém já ouviu falar no método Kumon? Coisa nova, veio do Japão, está aí, sucesso. Então, são métodos. Então, cada um vai ter seu método. Tem gente que tem um método, vamos simplificar, de só consegue estudar ouvindo música. Tem gente que não pode ter ruído nenhum, tem que tapar o ouvido com abafador, protetor auricular, bota algodão, qualquer coisa atrapalha. É método. Tem gente que só vendo televisão, ouvindo música,
não é isso? Ou estuda um pouquinho, levanta 20 minutos, ou tem gente que vai direto, 8 horas sem parar, só para comer. Cada um tem seu método. Eu não vou dizer quais métodos você deve escolher. Eu posso dizer que existem vários, você pode pesquisar na internet, em livros didáticos, e você escolhe os melhores métodos que têm a ver com o seu perfil, ok? Segundo M, nós vamos falar, é o material. É o M de material. Que material eu tenho que ter para fazer um estudo sistemático e eficaz? Ora, vamos dar o exemplo aqui da escola bereana. Primeiro material tem que ter a revista do trimestre. Ah, mas aqui não vende. Mas vende na igreja, vende domingo, vende na internet, chega na sua casa, vende na livraria. Quem veio domingo estava aí, tem a Central Gospel e tem a biblioteca. Todo mundo vende, filial vende, antes de começar o trimestre. Então não é desculpa dizer que não tem a revista. Eu estava esperando, né, já na lição 3, 4, 5, comprar. Você tem que estudar a lição antes, pelo menos uma semana antes da lição. Se hoje é a lição 2, semana passada, no domingo, após EBD, já tinha que começar a estudar a lição 2. Isso é para obter sucesso, tá bom? Então você tem que ter a revista. Segundo, a Bíblia. Não que ela seja menos importante que a revista, ela é mais importante. Por que eu falei segundo? Porque eu vou na Bíblia direcionado, porque eu já sei na revista o que eu tenho que estudar. Quais temas, qual é o título. Então vai me facilitar aí na Bíblia. Só por isso que a Bíblia fica em segundo. Mas é muito mais importante que a revista é a Bíblia. E eu tenho que ter a Bíblia, de preferência uma Bíblia de estudo, porque eu sou estudante da palavra do Senhor. Eu sou bereano, concorda? Então, Bíblia de estudo. Que maravilha, viu? Vamos procurar então aí o diagrama. Depois eu dou os anúncios no final. Olha ele aí. Diagrama de Ishikawa. Vamos trabalhar os 6 M's. Então nós falamos do primeiro M, que foi o método. Estamos no segundo, que é o material. Ok? Revista, Bíblia, caderno de anotações. De vez em quando eu vou recorrer lá ao caderno de anotações quando eu me converti. As minhas dúvidas, quando eu me converti, quando eu comecei no discipulado, eu anotava tudo. Eu tenho um caderno completo, guardado comigo, eu levo para onde eu for, eu levo os cadernos. Minhas anotações, dúvidas, palavras difíceis que eu não achava em dicionário, só dicionário bíblico. Aí eu também tenho que ter um dicionário bíblico. Não é qualquer dicionário. Uma vez eu me deparei com a palavra na Bíblia, no livro das leis, de leis, chamado Coscorão. E eu não ia continuar estudando, não. Eu tenho que descobrir o que é Coscorão. Fui no dicionário Aurélio, Bueno, Chavenato, nada. Coscorão. Fui no dicionário bíblico, eu achei a palavra, Coscorão. Coscorão. Faz parte de uma culinária hebraica antiga, que hoje em dia a culinária portuguesa usa, mas em forma de doce, colocando açúcar cristal. Então, Coscorão. Então não adianta você estar estudando, ver uma palavra difícil e vai embora. Eu tenho que parar para descobrir que palavra é aquela. Então você tem que ter um dicionário de preferência bíblico, mas também o da língua portuguesa, uma boa gramática também é importante. Veja quanto material tem que ter. Estou falando básico. Mas quem estuda mesmo tem vários comentários, internet aberta, livro, várias bíblias abertas com várias versões. Então, esse é o estudante verdadeiro. Eu estou dizendo o básico do material para você estudar e ter sucesso. Tá bom? Então, o que eu falei são básicos. Mas outra coisa importante, um mapa bíblico, um atlas bíblico, de geografia bíblica. Porque o mundo da antiguidade, quando você está lendo, não é o mundo de hoje. Os países, a maioria, mudaram de nomes. Capitais mudaram, não é mais capital, agora é outra. Já não existe mais por causa de guerras. Foram criados novos países. E durante o percurso foram criados um muro, depois derrubado um muro. Então eu tenho que ter um atlas bíblico da época. Quando eu estiver lendo o contexto atual, eu vou lá, mapa na época do livro de Juízes, do livro de Reis, quando foi escrito as crônicas, ou do Templo de Jerusalém. Eu tenho que ter. Não adianta eu ter um mapa mundi atual. Eu tenho que ter um mapa que me fale do contexto da época. Quando você vai estudando, você vai aprendendo. Aí eu já dou uma dica, na internet tem o site Geografia Bíblica. Excelente, é dali que eu tiro mapa para me montar minhas palestras, quando eu preciso utilizar mapas. Tá bom? O nome é esse, Geografia Bíblica. Você vai ver que quando você baixa, que amplia a imagem, ela não perde definição, é excelente, atual e perfeita. Então vamos para outro aqui, outro M, meio ambiente. Eu tenho que ter um lugar adequado para me estudar, não tem? Não adianta. Às vezes você força uma barra, criança gritando, chorando, 2, 3 correndo, cachorro latindo, vizinho com barulho. Como é que você vai estudar? Às vezes é difícil, mas tem que adaptar, improvisar e superar. Isso eu aprendi quando eu era novo, tinha 15 anos de idade. Adaptar, improvisar e superar. Mas você tem que buscar melhor lugar para estudar, melhor tempo. Nem que seja de madrugada. Dá o seu jeito, acorde de madrugada. O importante é você ter um ambiente adequado.
E o ambiente adequado não é só o silêncio. O silêncio é um dos motivos que atrapalha o estudo. Aí eu falo a palavra para vocês chamada ruído. Ruído no ensino-aprendizagem não é só barulho. É qualquer coisa que venha interferir o seu estudo. Qualquer coisa que venha interferir o seu estudo é chamado de ruído no ensino-aprendizagem. Então, o barulho é um, mas tem outro, quer ver? Cheiro. Cheiro. Uma vez eu era pequeno, minha mãe me levava na igreja católica lá em Realengo, a gente era de Bangu, e eu não aguentava mais aquela homilia do padre dormindo. Aí, de repente, um cheiro da pipoca doce entrava na igreja. Aí eu, meu Deus, isso tem que acabar logo, eu tenho que ser o primeiro na fila da pipoca. Atrapalha você prestar atenção. O cheiro, está com fome. Às vezes, vem sem jantar direto para cá, eu estou falando, se fritar um bife acebolado ali, ninguém vai ouvir eu falando. O cara que veio direto do trabalho, vai não, meu. Vai ficar doido para comer, para acabar a aula aqui. Não é? Então, o cheiro. Cheiro ruim também, cheiro de umidade, cheiro bom. Cheiro atrapalha. Quer ver outra coisa? Temperatura. Quantas pessoas durante uma aula ficam, alguns pensando, pô, esse ar está muito gelado. Mas tem outros que falam, pô, está maior calor. É complicado, é difícil equilibrar. É difícil. E a ciência, a neurociência diz que se tiver calor, você fica incomodado e não presta atenção. Se tiver frio, você fica incomodado também. Mas aí, entre o frio e o calor, é melhor escolher o frio, porque a pessoa pelo menos não dorme. Com o calor, o cara fica incomodado, mas do nada ele está todo pingando suor, ele apaga, fica babando. Suado, com calor. O frio não. Muito frio, o camarada não dorme. Então, os dois são ruins. Mas se tiver que escolher um, ó, só tem um jeito, bota frio. Tá bom? Então, são coisas que a gente vai aprendendo através do mapeamento cerebral, das coisas modernas. Tá bom? E não apenas também o cheiro, o barulho, né? Tem a ver o layout do lugar. Qual é o layout do lugar? Onde eu vou estudar? Vou estudar de frente para uma televisão? Não. Olha o layout aí, vai ter um ruído. É igual aqui, imagine se a entrada da porta da Bereana fosse aqui. Por isso que a gente tranca com chave. Porque se alguém entrar aqui, eu estou lá, todo mundo que abre a porta, todo mundo ia olhar, não ia? Ia tirar a atenção da aula. Por isso que até o layout do lugar é feito de propósito. Quem chega vem quietinho para não atrapalhar, senta lá e ninguém atrapalha. E todo mundo consegue prestar atenção no que está sendo projetado. Tá bom? Então são várias coisas que a gente aprende aqui. Outro, máquina. Tem que ter máquina. Eu lembro que eu fiz curso de datilografia, lá na rua Cônego de Vasconcelos, em Bangu. Minha mãe, você vai fazer porque isso é futuro, é emprego. Eu falei, caramba, mãe, eu fiz datilografia, mas se não tivesse hoje computador, seria máquina para escrever textos, né? Seria máquina. Seria. Eu trabalhei mesmo com a máquina um pouco, 2 anos só, depois chegou o computador. Mas é importante. E hoje? Computador, celular, acessórios, iPod, iPhone, tudo que você pode agregar para melhorar os seus estudos, tecnologia. Viu como a tecnologia deixa na mão? Um computador ficou atualizando um maior tempão, o nosso, porque está há 4 anos sem atualizar. Aí depois pegamos outro da secretaria emprestado. Justamente hoje foi o dia que o Google, vão atualizar. Também não conseguimos. E aí ele trouxe uma outra máquina ali, graças a Deus. Veja, a tecnologia é boa, ajuda, mas também pode te atrapalhar. Então você tem que ter sempre um plano B, plano C, plano D, plano... Não, na verdade, estava tudo combinado para falar sobre isso aí, então... Tá tudo combinado. Melhor falar, eu devia ter falado isso. Mas máquina é importante. Você salvar seus arquivos, você ter acesso à internet. O mundo está nas suas mãos hoje. Qualquer estudo do mundo, seja de apologética, qualquer coisa, você dá um clique. Você baixa arquivos, você entra na fábrica da EBD, tem tudo, todas essas aulas, esse slide, tudo. Um clique na sua casa, você invade o mundo aí de graça. Tudo que é estudo você baixa, você pode virar um catedrático. E se quiser, até diploma tem também. Tem gente que só quer o diploma, né? Tem. Aí depende de você, tem tudo no mundo. Depende do seu bom senso. Tá bom? Então, use máquinas para te ajudar. Outro, e a máquina a gente está vendo muito agora em tempo de pandemia, né? Muitas lives, quem não tem um celular bom, com câmera, com áudio bom, ou com capacidade para baixar um Zoom, um Google Meet, está sofrendo. Então, máquina é importante. Outro, mão de obra. A mão de obra, no caso aqui, como estamos falando de eutagogia, se fosse andragogia ou pedagogia, seria professores, corpo docente, discente, tal. Mas não. No caso da eutagogia, a mão de obra é você, eu. É quem está estudando sozinho e quer aprender, quer melhorar. Com ajuda é melhor, mas se não tiver ajuda,
vai ter que estudar da mesma forma. Então, no caso, a mão de obra sou eu, são os irmãos. Amém? Você tem que estar disposto. Não adianta, vou estudar hoje, mas está cheio de sono, não conseguiu dormir à noite. Vou estudar hoje, já está pensando no boleto para pagar. Também não vai conseguir. Boleto, não vai conseguir. Tem que estar tranquilo. Tem que ser um momento de falar, é hoje, estou com disposição, vou ligar o computador e vou estudar, vou direto. Aí aproveita. Está com disposição, aproveita e vai estudar. Tá bom? Outro, medição. Medição é sistema de avaliação que você vai criar. Onde você quer chegar? Sabendo onde você quer chegar, você consegue avaliar se você está indo bem, está indo mal, está tendo êxito. E eu sou um crítico e também um incentivador do questionário. Mas como crítico e incentivador? Ou um ou outro? Não. Veja, eu sou crítico quando alguém te dá um questionário pronto, com perguntas e respostas. Sou crítico. Vai favorecer quem é decoreba, que é menos da metade da população. A maioria tem que socializar, entender, interpretar, ter alguém que explique as dúvidas. Isso é a maioria. Então, como funciona um bom questionário? Você está lendo o material, releia. Nessa releitura, você vai marcando com marca-texto o que você acha importante. Depois, você vai montar as questões, colocando o que você achou importante. Perguntas. Depois, você vai responder as perguntas. Depois, você vai ler perguntas e respostas. Pronto. Só aí você estudou 5 vezes e não precisou decorar, trabalhou a sua memória, armazenou informações para usar posteriormente. Então, a melhor forma, eu estou dando dica para concurso, porque eu trabalhei em banca de concurso. Então, usa-se dessa forma o questionário. É o sistema de avaliação, você vai ver se está bem, se tem que ler mais, se tem que marcar mais coisas importantes. Quando você se deparar com o questionário que você mesmo montou. No caso da otagogia, tem que ser tudo você. Tá bom? Então, esse é o sistema que eu queria falar para os irmãos. Isso hoje, quem está usando muito, a otagogia, é a gestão do conhecimento. Porque o conhecimento ele é muito dinâmico. Uma coisa que você conhece hoje, amanhã é diferente. O próprio método de ensino hoje, amanhã pode ser obsoleto. O próprio método Paulo Freire, da década de 70, 70, 80, hoje é criticado, porque as coisas vão mudando. Então, tudo é dinâmico. Então, você tem que estar sempre estudando, melhorando e se atualizando. Amém? Vamos para o que é importante. Fazer uma brincadeira aqui, mas eu queria fazer com o pastor Ronaldo, mas ele foi lá para a faculdade, lá abrir, lá no templo antigo. Vocês vão me ajudar aqui. Vocês vão apontar para mim aqui. Pode falar, se vocês conhecerem os nomes, é claro. Daí, quantos são profetas e quais são? Me fala aí. Me fala só os profetas. E aí? Quem veio na aula passada, prestou atenção nas discussões sadias que houve aqui, vai entender a proposta. Fala aí, gente, me ajuda? Não vou ficar parado aqui. Fala o nome aí, quem é profeta ali? Tem algum? Quantos? Tem nenhum? Me ajudem? Alguém? Ninguém quer opinar? Quem é profeta que você falou? Vamos lá. Hã? Ah, chegou. Eu queria que ele vá ouvir aqui um camarada aqui que eu quero mostrar. Vamos lá. De acordo com a aula passada, que houve uma discussão sadia, eu perguntei agora dali daquelas figuras, quem é profeta? Os irmãos ficaram com medo de falar, né? Pô, vai que eu estou errado, que eu estou certo, ninguém quis falar. Então vamos ajudar. Pelo menos os nomes, não precisa dizer se é profeta ou não. Quem é esse aqui? Pronto, Nostradamus, tá? Esse é um da antiguidade. Esse aqui é um polvo. Ah, pronto, povo Pou. Ele tem um nome, esse povo. Povo Pou. Essa aqui, no caso, mulher. Mãe de Ná. Esse amigo aqui. Henri Cristo. Esse, quem sabe? Walter Mercado, liga já. Em homenagem ao pastor Ronaldo, que é amigo dele. Quem é esse aqui? Cabo Daciolo. Eu botei camisa do Vasco para homenagear o pastor Ronaldo. Vamos lá, então eu perguntei dali daquelas imagens, quem é profeta? Resposta. Pronto, a Cíntia estava na aula passada, não tem graça. Todos são profetas. Eu não estou falando quem são homens de Deus ali, não perguntei quem é profeta de Deus. Eu perguntei quem são profetas. Profeta do caos, falso profeta, profeta do demônio, tem de tudo no mundo, meu. A Bíblia diz, foi falado na aula passada. A lição não era para falar quem era profeta de Deus, é quem é profeta. Aquela foto está caindo. Ah, o Daciolo está caindo? Pô, faz isso não. Ó, Nostradamus, até a ciência moderna diz que ele acerta muito, tá?
Mas se errou um, já perdeu, né? Não tinha que errar nenhum. Povo Paul, lembra da Copa do Mundo? Ele ficava em cima dos aquários aqui. Se ele fosse para o aquário da Espanha, a Espanha ia ganhar o jogo. E estava acontecendo mesmo, né? Cabo Daciolo falou que seria o novo presidente. Já estamos 3 anos com outro presidente que não é ele. Mãe de Ná errou a maioria das previsões dela. Mesmo que tivesse acertado, seria do diabo, não seria de Deus. Que é maluco, vamos pular. Esse aqui queria só ganhar dinheiro no marketing. Walter Mercado. Não, tem um monte, eu não quis botar para não perder tempo. Tá, tem gentileza. Gentileza gera gentileza. Tem vários, tá bom? Então vamos pular, foi só para descontrair, para a gente começar a aula assim mais descontraído. E para emendar com a aula passada, que foi uma discussão sadia que teve aqui. Vamos lá. O título da nossa lição é a identidade profética. Agora nós vamos começar a entrar nos profetas de Deus. Tá bom? Vamos diferenciá-los. O que é uma identidade? Bem, identidade, temos aqui 4 definições. Uma é um conjunto de características que distingue uma pessoa de outra. Um conjunto de características, a identidade. Outro é a qualidade do que é idêntico. A sua identidade, por exemplo, identidade profética. Então, ele é profeta, porque ele tem identidade profética. É idêntico. Outro, serve para te identificar. Essa daí é o mais óbvio. Para que eu tiro a identidade? Para me identificar. Esse é o mais óbvio. Mas é uma definição. E, por fim, é para dizer quem é você. Se o camarada tem uma identidade profética, todo mundo vai reconhecer. Porque ele mostra as credenciais. E não é puxando uma carteira do bolso, não. É pelas suas atitudes, seu comportamento. Tá bom? Aí eu queria grifar aqui essa frase que nós vamos usar até o final. A identidade é pessoal e intransferível. Pessoal e intransferível. Grave isso, que vai ser usado daqui para frente. Vamos lá. Aí chegamos aqui no tópico 1 da revista. O autor foi muito feliz na divisão dos tópicos. E cada tópico, ele elaborou sendo condizente com os objetivos. Quem tem a revista do professor vai identificar que os 3 objetivos da lição estão condizentes perfeitamente com os 3 tópicos que estão com os conteúdos a serem estudados. O primeiro tópico tem por título o nome e o sobrenome de um profeta. Vamos lá. No hebraico a palavra profeta é Nabi. Nabi. Alguns com a pronúncia um pouco melhor, já que eu não fiz hebraico, falam Navi, um B parecendo com V. Mas vamos facilitar ali, Nabi. Aparece essa palavra no Antigo Testamento, lógico que é hebraico, 315 vezes. E são marcados principalmente pelo fenômeno chamado teopneustia. Tel, Deus. Pneustia, pneu, né? Pneu é ar, não é isso que tem dentro do pneu? Então é o sopro de Deus. Então tinha uma frase padrão para quando um profeta ia se pronunciar. Era chamado... Tem algumas similares, mas a maioria das vezes era assim diz o Senhor. Quando tem essa frase, assim diz o Senhor, todo mundo parava, que vinha alguma coisa de Deus, sopro de Deus. Então é teopneustia, tá bom? Isso marcava o ministério profético no Antigo Testamento. Já no grego, Novo Testamento é quase tudo em grego. Tem algumas palavras em persa, tal, mas é quase tudo. Tem palavras em aramaico, mas é quase todo ele em grego. No grego é profetes. Dá para a gente até facilitar, já que nossa língua é portuguesa, tanto por justificação, né, aglutinação, justaposição, não importa. É formado grego, latim, muito na formação de palavras. Então, profetes. Pro é antes. E fretes no grego é falar. Então, aquele que fala antes. Profeta. Tá bom? Poderiam revelar o passado. Poderiam. Poderiam predizer o futuro. Também. Poderiam realizar milagres e denunciar os pecados presentes. Até pecados do rei, que era a autoridade máxima naquela localidade. Então, poderiam fazer essas 4 coisas juntas ou independentes. Se fizesse uma delas, já era considerado profeta na antiguidade. Tá bom? E os profetas tinham pelo menos 4 sobrenomes. Poderiam ser chamados de vidente. A gente até se assusta, né? Chamar de vidente um profeta? Poderiam. Os videntes, os magos que ajudavam os reis, até de outras crenças, principalmente a gente vê muito na Bíblia, livro de Gênesis, egípcios, os profetas eram chamados de videntes, ou magos, mágicos. Era chamado, não tinha problema.
Agora, importante também, era chamado de homem de Deus. Ser chamado de homem de Deus significava que era um profeta de Deus. Não é qualquer profeta. Também tem sobrenome alguns, né? O profeta servo do Senhor. Servo do Senhor, que não apenas fala, mas ele faz tudo que Deus mandar ele fazer. Que é um servo do Senhor. E outro, mensageiro do Senhor. Mensageiro. E é tão importante essa palavra mensageiro do Senhor, porque existe uma linha teológica que entende que para ser mensageiro de Deus autêntico, só se for um anjo mensageiro. Mas existe uma segunda linha de pensamento dentro da teologia que diz não é apenas anjos, porque Deus pode usar quem Ele quer a hora que Ele quer. Se Deus usou uma mula, usou um corvo, pode usar um ser humano. Então não é apenas anjo. Então fica essa briga teológica, tá bom? Mensageiro. Esse mensageiro é tão importante também, interessante, que outras culturas, como a cultura grega, davam muita importância até ao Deus mensageiro, da mensagem verdadeira, que vinha trazer mensagem do Deus superior, Hermes, não é isso? Daí a teologia usa até hoje uma disciplina que você é obrigado a estudar, chamada hermenêutica, que vem de Hermes, que é aquele que traz a verdadeira interpretação, a verdadeira mensagem, tá? Eu coloquei uma figura aqui que eu achei interessante, que é a Bíblia hebraica, que é apenas o Antigo Testamento que nós temos. Não é isso? É a Bíblia hebraica, que é a chamada Tanakh. O Tá, Teá, é a Torá, são os livros da lei. O Na, de Nabi, são os livros proféticos, os profetas. Sabemos que se dividem em dois grupos. Nós dividimos, eles não dividiam. Nós dividimos em dois grupos, maiores e menores. É porque uns têm meu tamanho, outros têm o tamanho da minha esposa, né? Maior e menor. Não é isso não. É porque os livros mais importantes, outros menos importantes? Também não. Todos têm a mesma importância. É pelo conteúdo, a quantidade de conteúdo escrito. Então foi dividido para facilitar em profetas maiores e menores. Mas a Bíblia hebraica é só profetas, é direto, tá bom? E o K, o Tanakh, é o Ketuvrim, que são os escritos. É o que sobrou. Eu tiro a lei, tiro os profetas, o que sobrou, os escritos todos, salmos, etc., são o Ketuvrim, tá bom? Então essa é a Bíblia hebraica. E ela enfatiza muito ali os livros proféticos. Está no meio ali da própria formação da palavra da Bíblia hebraica, do Tanakh. Ok? Podemos passar? Muito bem. Os profetas tinham a tarefa de falar fielmente a palavra de Deus. Para quem? Para o povo. Essa era a missão, falar fielmente para o povo. Mas eles também falavam para todo mundo, falavam para os reis, para os sacerdotes, para nobres, para o STF da época, falava para todo mundo. Mas a principal missão é falar para o povo, tá bom? Porque para falar para o povo, ele tinha que codificar o que Deus falava e falar da maneira que o povo entendesse. Não era tão simples como a gente pensa. Porque a palavra Nabi significa proclamador, declamador ou anunciador. O anunciador da época não é apenas pegar o que está igual um arauto, vem com a mensagem, começa a ler. Não. Ele lê, ele vai codificar e vai passar de uma maneira que os outros entendam. Tá bom? Então ele tinha essa missão. Foram fundamentais para guiar a nação de Israel e estabelecer a igreja. Na época que a igreja estava sofrendo grande perseguição, o livro de Atos dos Apóstolos conta toda a história do momento de perseguição, que os apóstolos tiveram até que fugir, ficaram só os líderes. Depois a igreja foi realmente reconhecida como uma igreja, não apenas como uma seita oriunda do judaísmo. Aí o apóstolo vem dizendo que foi tão importante os profetas levando a mensagem verdadeira para o povo, que pregaram a palavra, mostraram a verdadeiro evangélico, o evangelho do amor, e anunciaram as boas novas. Então ele demonstra essa importância. O primeiro profeta da Bíblia, semana passada até falaram assim, né? Pode ser que tenha sido Adão, porque Deus não falou com Adão, para falar para a família dele. Mas quando a gente pega as características do profeta, que nós vamos ver, não teria como ter sido Adão. E com certeza foi Abraão, porque uma das principais características do profeta é porque ele tem o alfabeto que é diferente do nosso. O profeta não tem o alfabeto A, B, C, D. Ele tem o alfabeto O, B, D, C, é diferente. Então é a principal característica do profeta, é obedecer a Deus. Tá? Por isso que ele era diferente o seu ofício de sacerdote e de rei,
que não tinham, também tinham que obedecer, mas geralmente não obedeciam. Já o profeta sempre obedecia. Quando não obedecia, dava ruim, ele voltava correndo para obedecer, reconhecendo o erro. Que ele sabia que tinha que obedecer. Então o profeta primeiro foi chamado Abraão. Foi reconhecido por Deus, lá em Gênesis 27, e algumas outras ocasiões, e a própria descendência reconhecia Abraão não apenas como patriarca, mas também como um profeta. Até o fato dele entregar o dízimo a Melquisedeque, aquele encontro, Melquisedeque o reconheceu também como um profeta. Ele chamou Melquisedeque de profeta, de rei, sacerdote, tudo, mas também foi chamado de profeta. Teve um retorno. Mais de 133 profetas são mencionados na Bíblia. Diferente. Mais de 100, é muito profeta. Porque às vezes a gente compra uma Bíblia de estudo e vem lá 100 personagens bíblicos. Tem muitos personagens 100. Mas imagine, só de profeta tem 133. Então eu até aconselho o pessoal que gosta de escrever, escreva uma Bíblia de estudo com os personagens, características só dos personagens profetas. Vai ficar legal, né? Os 133, todo o perfil dele, característica de onde veio, em que reino que ele pregou, do norte, do sul, tá. Vai ficar legal. Vamos lá. Inclusive, olha aqui que interessante, tem gente que diz que a Bíblia, né, não dava muito valor à mulher. Eu sou contra essa história. Tinha mulher juíza, tinha mulher profeta, tinha mulher rainha, tinha mulher que mandava no marido, que era o rei, tinha mulher tudo mesmo. Então não tem nada de inferioridade na Bíblia. Não, eu sou discordo. Podem discordar de mim, porque na teologia a gente estuda, eu já ouvi falar que a mulher não tinha, eu fiquei quieto na hora, eu queria meu diploma, mas no fundo eu acho que no fundo eu acho que não tem essa diferença muito grande não, entendeu? Vamos lá. Ó, Deus usou 16 mulheres profetas, mas cuidado, com algumas mulheres e alguns homens, porque Jesus dizia, alguém pode abrir para mim? Mateus 7,15, o que está escrito? Mateus, quem achou? Mateus 7,15. Primeiro evangelho. Calma. O pessoal de casa ali ouvindo na internet. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Isso é interessante, né? Eu vou só comentar rapidamente, mas não vou aprofundar, porque tem uma lição que fala sobre os falsos profetas. Então, não vou entrar na lição de quem vai vir aqui ministrar na Bereana futuramente. Mas, acautelai-vos. Que diz? Cuidado. Cuidado, porque tem muito falso profeta no meio. E se parecem com os homens de Deus, porque estão vestidos como ovelha, mas no fundo são lobos. Então, a gente tem que ter cuidado com homens e mulheres por aí que se autoproclamam, ou às vezes são até reconhecidos ministerialmente por pessoas, autoridades, como profeta, mas no fundo não são. São enganadores. Então temos que ter cuidado. É claro que nem todo mundo que proclama uma mensagem é, na verdade, um profeta de Deus. Nós vimos ali, né, as figuras que eu mostrei no início. Dali, bom, eu não sou eu que devo julgar, mas no meu entender, até hoje, assistindo aquelas figuras, eu não vi sair nenhuma mensagem de Deus. Tá bom? Então, tem que ter cuidado. A Bíblia adverte contra os falsos profetas, acabamos de falar. Então, falando no Novo Testamento, e quisermos, podemos ler também aqui, em Crônicas, que vai confirmar também no Antigo Testamento. Vamos lá. Tópico 2. As digitais proféticas. Eu botei a imagem aqui. O que significa essa imagem? Leia aí. Pelas barbas do profeta. Aí eu botei aqui, ó, a pergunta de $1 milhão está em Marcos. Alguém abre aí para a gente ler? Enquanto alguém abre, eu tenho uma segunda pergunta, só que é de R$1 milhão. Mas eu tenho certeza que só uma pessoa aqui sabe responder. E essa uma pessoa é o pastor Ronaldo. Ele é o único que sabe responder a pergunta que eu vou fazer agora. Não adianta nem tentar raciocinar aí, que você não vai conseguir. Pastor Ronaldo, por favor, qual o tamanho da barba de Arão? 1,5 m. Pronto, respondeu, 1,5 m. Viu? É uma brincadeira que a gente faz, porque não tem nada a ver com querer saber a barba de Arão, né? Pastor Ronaldo outra vez estava dando uma aula importantíssima, teológica, dúvida, aí vem o irmão. Qual o tamanho da barba de Arão? Meu irmão, 1,5 m, continuou dando aula. Ah, meu irmão, eu quero saber qual é a preocupação com isso. Por que eu estou falando isso, gente? Nós temos um defeito, que é da carne. Somos seres humanos, somos falhos.
Eu participei certa feita de uma dinâmica. Primeira coisa, pensa num cientista, todo mundo. Pensa num Gari da Columbi. Aí foi falando. Aí na hora de mostrar as imagens, tudo diferente do que a gente pensava. Quando a gente pensa no cientista, a gente pensa logo no tipo Albert Einstein. Cabelo de maluco, né? Jaleco branco. Aqui. E não tem esse perfil do Albert Einstein, ainda bem, né, Cíntia? Cientista. Então a gente tem que quebrar esses paradigmas. O que é um paradigma? É a falsa crença de que só pode haver uma maneira de fazer as coisas. Isso é um paradigma, ele tem que ser quebrado, que ele vai interromper a nossa vida, vai atrapalhar nosso estudo, nosso crescimento. Por que eu estou falando de paradigma? Porque quando fala de profeta, na nossa cabeça vem alguém com uma barba grandona que vai falando, né? Uma barba. Não tem nada a ver. Mulher não tem barba e é profeta. E aí? Isso eu estou falando na nossa lição. Porque eu não vou entrar na lição que vai vir lá na frente, no final da revista, porque vai falar do ministério profético, que são os dons espirituais, para revestimento de poder. As listas que estão ali, que o apóstolo Paulo deixou. Não vou entrar nisso, que é outro assunto. Tá bom? Mas homens, mulheres. Então a gente tem que falar, profeta, não pensa logo em alguém com uma barba gigante. Principalmente no mundo de hoje. A não ser que seja aquele maluco lá, como Gentileza, que é maluco. O Henrique Cristian é maluco. Aí o cara bota a barba gigante. Não sou contra usar barba, não. Eu estou dizendo que não é isso que vai identificar um profeta. Tá bom? Vamos lá. Quem que vai ler aí a resposta da pergunta de $1 milhão? Pode ler. E lhe disseram, com que autoridade fazes tu estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? Mas Jesus, respondendo, disse-lhes, também eu vos perguntei uma coisa, e respondei-me, e então vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles arrazoavam entre si, dizendo, se dissermos do céu, ele nos dirá então, por que o não crestes? Se, porém, dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. E respondendo, disseram a Jesus, não sabemos. E Jesus lhes replicou, também eu vos não direi com que autoridade faço essas coisas. Tá vendo? A resposta é, então, mandou uma, eu vou mandar de volta, e ninguém vai responder. Então, também, se você não responde, eu não vou falar. Mas qual foi a pergunta ali? Com que autoridade? O profeta, quando ele está profetizando algo, a primeira coisa é, com que autoridade esse camarada faz? E qual é a resposta? Se for de Deus, ele não precisa dizer de quem é a autoridade dele. Você vai reconhecer a autoridade. Entendeu? Porque ali ele estava debatendo justamente com quem ele sabia que queria escarnecer dele, do ministério dele. Por isso que ele não respondeu. Mas nós, orando, somos crentes fiéis, aceitamos Jesus como nosso único suficiente Salvador, nas nossas orações, quando a gente pedir para Deus revelar uma mensagem, ou algum profeta falar com a gente orar, com que autoridade Deus vai responder se é válido ou não. Nós estamos na vanguarda nesse assunto, coisa que os debatedores de Jesus queriam pegar ele e não conseguiram tentar, e Deus não respondeu com que autoridade. Mas nós, se perguntarmos, Deus vai nos responder qual é a autoridade, vai nos ajudar, porque a gente não deve nunca se preocupar com o profeta. Só isso aí já facilita. Eu não estou preocupado com o profeta, estou preocupado com qual a mensagem que o profeta mandou, para saber se a mensagem é de Deus ou não. Porque ela tem que ter a característica de consolo, exortação e edificação. Se não for para isso, a mensagem já não tem autoridade. Joga fora. Entra pelo ouvido e sai pelo outro. Tem que ter a característica para edificar, para consolar e para edificar. Só isso aí já é a resposta de Deus. Diga, doutor. Vamos lá. Nesta contemporaneidade, palavra mais complicada, poderia botar pós-modernidade ou modernidade líquida, segundo um autor chamado Bauman, muito bom, que tudo muda rapidamente. É natural a dúvida e questionamentos de natureza dessa. Principalmente, você recebeu uma palavra na rua, já pensou? Ou dentro da igreja, ou como aconteceu, eu posso falar aqui que é a vantagem quando você não sabe que você não tem chamada ministerial para evoluir, já atingiu ali o máximo do seu ministério, você tem algumas vantagens. Então eu vou falar aqui, acontecia muito com meu avô, quando estava numa certa igreja, vocês vão identificar, de alguém que falava com sotaque português. E toda vez vinha profecia para meu avô. Todas as profecias, meu avô tinha que deixar um bugre, um terreno em Cabo Frio, era assim.
As profecias eram assim, né? Então você já identifica logo. Pô, não foi para consolar, edificar, nem exortar. Foi para dizer que eu tenho que dar dinheiro para a obra, fazer não sei o quê. E era só assim. Então vocês já entenderam, né? Alguns já entenderam de quem eu estou falando. O que é isso? Essas pessoas inteligentes, que tem muito por aí. Vejam o nosso pastor, a inteligência do nosso pastor. Se ele quisesse trabalhar na emoção, ele conseguiria aqui 90% manipular o povo aqui. Conseguiria ou não? Claro. Olha, o nosso pastor é diferente na sociedade. Mas é homem de Deus, a diferença é essa, né? Ele mesmo fala, eu não vou por emoção, mostro o que a gente está fazendo, eu sou transparente, é para isso, são os recursos. Ele não vai na emoção. Não diz que você vai ficar rico. Diz que Deus vai dar riqueza para um outro, não para todo mundo. Ele joga real. Mas tem gente por aí que não, usa a inteligência para se dar bem, fazer coisa diferente. Isso é chamado, nessa contemporaneidade, de engenharia social. Engenharia social. Eles fazem isso até por telefone, ligam para você para arrancar de você um sim ou um não. Pronto. Depois eles fazem uma mudança ali no texto e dizem que, olha, ele aprovou o contrato, olha, ele falando aqui sim para o contrato. Isso é engenharia social. Então a gente tem que ter cuidado no mundo de hoje. Até quando vir uma mensagem de um profeta, como eu falei, não julgue o profeta, mas você tem que atentar para a mensagem e julgar a mensagem. Pô, ele fez engenharia social comigo. Vou orar a Deus para confirmar. Senão, jogue fora. Tá bom? Mas quando você tem certeza que é homem de Deus, é mulher de Deus, você recebe e você está tranquilo. Ou é a pessoa que mandou a mensagem que vai se acertar com Deus. Você estará sendo vítima de algum picareta desse aí. Tá? Eu gostaria que alguém abrisse para mim, enquanto eu comentasse aqui, lá em 2 Reis 4:9. Atenção sempre a isso, né, irmão? É 2 Reis. Eu já vi gente lendo 2 Reis. Se é um livro, é masculino, é segundo livro de Reis. Tá? Achou? Achei. Ela disse, o seu marido, eis que tenho observado, esse passar sempre por nós. É um santo homem de Deus. Olha só, a mulher, vendo uma pessoa passar na rua, chamou o seu marido e falou assim, eis que esse que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Isso era o profeta Eliseu que estava passando, tá? Naquela época, alguém que era chamado de homem de Deus gozava de uma grande credibilidade perante a sociedade. Era recebido em suas casas, as pessoas arrumavam lugar para ele dormir, faziam comida de graça, pelo simples fato de ter a presença daquela pessoa honrando a sua casa. Isso eram os homens de Deus. Só que ela não chamou ele de homem de Deus. Reparem, ela teve um adjetivo diferente ali, uma qualificadora. Ela falou um santo homem de Deus. Você só encontra essa parte na Bíblia com essa qualificadora. Santo homem de Deus, Eliseu. E ele era mesmo. Quando a gente pega os milagres, a obediência a Deus, o seu estilo de vida, a gente identifica ali, através da Bíblia, que Eliseu era um santo homem de Deus. Algumas versões substituem o santo pelo verdadeiro. Hoje em dia temos várias versões, a gente pode comparar, isso é muito bom. Tem a King James, que é do Rei Tiago, tem a corrigida e revisada, corrigida e atualizada, nova versão internacional, Bíblia da atualidade, Bíblia da linguagem contemporânea, Bíblia. Você pega, cada uma pode mudar uma palavra ou outra que seja sinônima, ou, de acordo com quem interpretou, ele acha que seja aquela palavra mais adequada para aquele contexto. Tá bom? Então, coloquei ali verdadeiro, mas a versão que o irmão leu diz santo homem de Deus. Santo significa, no latim, né, separado. Então, é um verdadeiro, é separado para fazer o ministério profético, tá bom? E o profeta pode ser identificado, então, por certas marcas, que nós veremos a partir de agora. Quais as marcas de um profeta? Primeiro, que pronuncia sempre palavras verdadeiras. Isso é um profeta homem. A gente está falando agora de profeta homem de Deus. Não são videntes, não são falsos profetas, não são aprendizes de profetas, não são também profetas que, vou repetir, profetas que a pessoa é tão homem de Deus, é tão mulher de Deus, que Deus sempre dá algo para ele falar. Mas vai ter algum dia que Deus não dá nada. Aí ele vai falar assim, poxa, Deus não deu nada, o que vão pensar de mim? Pode pensar até que eu estou em pecado, então eu vou falar alguma coisa, errou, perdeu. Só fale se Deus mandar. Não é isso? A Bíblia diz que Deus ficou em silêncio 400 anos. Deus não ficou em silêncio. Apenas ele não quis usar profetas para falar para o povo. É a opção dele. Deus é Deus, não cabe nós questioná-lo. Ele é único, onipotente, onisciente, onipresente. Ele é digno de honra, glória, louvor, adoração, majestade e ação de graças.
Nada cabe a nós questioná-lo porque ele ficou 400 anos sem falar com o povo. Porque ele não quis usar nenhum profeta. E o motivo? Os profetas estavam em pecado? Não sei. Deus ficou com raiva? A gente não sabe de nada. O que a gente sabe é que Deus não falou durante aquele período, chamado período interbíblico ou período intertestamentário, que divide ali de Malaquias e Mateus, o Antigo com o Novo Testamento. Que algumas Bíblias antigas, hoje não, para economizar, nem isso fazem mais. Mas as Bíblias antigas tinham uma página em branco no meio, para significar que era o silêncio de Deus. Alguém tinha uma Bíblia dessa? Ah, tinha. Ô Alex, na verdade isso aí é uma teoria que se levanta porque a não existência de um período que se abrange no cânon não significa que Deus não falou. Pondera-se que Deus presume-se, né, que Deus, pela sua autoridade e soberania, ele diz o que vai compor o cânon ou não, o que é para ser registrado ou não. Não significa um literal silêncio de Deus nesse período que a gente chama de interbíblico, né? Eu também, eu sou dessa linha, eu não concordo que seja um silêncio de Deus, não. Por isso que eu disse, alguns dizem, muitos dizem, que seria, né, o silêncio de Deus. Eu sou dessa linha. Agora, uma palavra que o professor Edvanei falou ali, cânon, né? Só para os irmãos se localizarem, que às vezes a pessoa ainda não está familiarizado com algumas palavras. Cânon. Cânon significa que é a palavra verdadeira, autêntica. Por quê? Cânon é uma palavra grega. Tem até algumas marcas eletrônicas Canon, né? Que Canon. Canon vem de cana, pedaço de cana. A cana não tem um miolo, você corta ali entre um ou dois miolos. Aquele pedaço, antigamente não tinha fita métrica, não tinha paquímetro, não tinha micrômetro, não tinha trena. Então como é que fazia as medições? Usava-se um pedaço da cana. Então era um pedaço padrão, era uma medida padrão, o cânon. Então, para que a palavra de Deus fosse padrão, fosse autêntica, virou cânon, sendo a palavra de Deus canonizada. Quando hoje o próprio Vaticano, que é outra religião que a gente conhece, quer dizer que alguém é padrão, que é um modelo a ser seguido, ele diz que a pessoa foi canonizada. Não é isso? Que é um modelo que se julga padrão. Vamos lá. Então, o verdadeiro profeta, se ele é verdadeiro, se ele é um santo homem de Deus, ele tem que proferir as palavras verdadeiras. E elas deverão estar de acordo com a palavra de Deus. Não precisa nem abrir isso aqui, que é muito conhecido, né? Gálatas 1:8. E eu poderia citar também Apocalipse 22, ali a parte final. Mas vamos para Gálatas 1:8. Gálatas 1:8, o apóstolo diz assim, ó, resumindo, para facilitar por causa da hora. Se algum anjo do céu, vou repetir, anjo do céu, não está dizendo anjo do inferno, não, porque tem anjo caído, né? Demônios. O apóstolo está dizendo se algum anjo do céu, que está com Deus, proferir uma outra palavra além dessa que já está escrita aí, ó, seja anátema. Anátema é maldição. Então ele está dizendo que se algum homem de Deus também na igreja, algum pastor, algum irmão, vier falar alguma coisa que está diferente da Bíblia, opa, isso aqui é do diabo, não é de Deus não. É maldição, é falso profeta. Pronto, acabou. Nada pode competir com a Bíblia, nada pode ir de encontro à Bíblia. Tem que ir ao encontro. São coisas diferentes, tá bom? Olha, de encontro, choque, não pode. Na Bíblia é ao encontro, tem que abraçar, tem que encaixar perfeitamente. Isso é tão interessante que 1545 anos depois da Bíblia montada, o cânon que por Deus foi escolhido, resolveram fazer um concílio em Trento, na cidade italiana, para falar, poxa, a gente precisa arrumar dinheiro para construir a Basílica de São Pedro no Vaticano. E não tem dinheiro, como é que a gente faz? Vamos pegar alguns livros apócrifos, que são livros sem autenticidade, sem serem canonizados. Vamos ver o que dá para interessar, para encaixar na Bíblia. E durante 18 anos, os cardeais católicos decidiram escolher alguns livros e incluíram na Bíblia Católica. Então, a Bíblia Católica tem 7 livros a mais e alguns acréscimos em outros livros. São chamados livros apócrifos ou pseudepígrafes, tá bom? São livros sem autenticidade ou não canonizados, que geralmente nós até usamos na teologia. Não aconselho nem o novo convertido ler, mas se alguém é estudante da Bíblia, eu aconselho, porque ali vai contar a história do povo de Israel, vai contar a história de Macabeus, que é justamente no período interbíblico, até chegar ali o nascimento de Jesus, a época de Herodes, a divisão do reino da Grécia, após a morte de Alexandre. Então é interessante, tá bom? É muito interessante, mas não é autêntico. Então a gente tem que ter cuidado. Então o profeta não pode nunca usar uma palavra que seja anátema, que vá de encontro à palavra do Senhor.
Segundo, deverão comer a palavra. O profeta tem que comer a palavra, tem que dominar, tem que conhecer o conteúdo, tem que estar pronto para dar uma palavra. O que ele falar na hora, ele tem que fundamentar com a palavra de Deus. Não adianta falar, pô, irmão, 10 minutos aqui com o olho fechado, gritando, falando língua, e na hora nem ele sabe o que ele falou, ou o que ele falou não está na Bíblia. Então, na hora ele fala, ó, a palavra de Deus diz isso em Salmo, diz isso em Mateus, aí fala a palavra, que ele vai estar fundamentando, vai estar validando, dando a maior credibilidade. Quem disse que tinha que comer a palavra? Jeremias, profeta chorão. Chorão não, né? Profeta que lamentou, é melhor, né? Chorão é brabo. Profeta que lamentou. Jeremias falou, tem que comer a palavra. Porque ele era profeta, então ele também tinha que conhecer o que ele anunciava para o povo. Deverão autenticar o ministério pela palavra. Maior livro da Bíblia, Salmo 119. A gente vai lá no versículo 15. Eu falei versículo, ninguém me repreendeu. Salmo não tem capítulo, não tem versículo. É número. Tá bom? Vamos lá. Não deverão se preocupar com a opinião pública. Fundamental. Se preocupar com a opinião pública, ele não vai falar nada. Vai ficar tomando cuidado com o que vai falar. Não, eu acho melhor não falar isso não. Deus me deu isso. Isso aqui é muito agressivo. Não, isso aqui vai machucar. Isso aqui vai incomodar. Né? Vamos chamar de gabinete do ódio. Não, é melhor não. Aí fica. Veja a diferença do nosso pastor na sociedade. Deus manda falar, ele fala. Meu. Não importa se está machucando A, B ou C. Ele fala a verdade. Deus não mandou? Vai e fala. Porque depois vai pagar o preço se não falar. Vai ser cobrado. E tem um monte de profeta aí que segura para não machucar, para o crente não sair da igreja, vou perder aquele dízimo, não vou falar não. Não pode. Tá certo? Vamos passar. Intercessões ouvidas por Deus. Moisés, temos vários, pessoal, temos mais de 70 exemplos. Se você entrar no link que eu vou passar no final da Fábrica EBD, você encontra ali os subsídios do tesouro da EBD. Eu achei mais de 70 exemplos só para falar da intercessão. Eu preferi separar 3 que é bem conhecido dos irmãos. Primeiro, Moisés, que intercedeu por Miriam. Quando a gente lê ali Números 12, do 11 ao 15, nós conhecemos a história. Miriam e Arão, né? Ficaram com raivinha. Ué, Deus só fala com Moisés? Eu também sou mulher, sou mais velha, o Arão fala melhor do que ele, e Deus só fala com Moisés? Só? Hã? Troquei a fralda dele, pô, e ninguém me respeita. Nem Deus. Aí Deus, só porque ela falou isso, e Arão, jogou uma lepra nela. E diz que a lepra foi tão forte que ela parecia um fantasma. Que em algumas versões diz que ela ficou branca, mais branca que a neve. Que a lepra foi muito forte. Mudou de cor. Igual o Michael Jackson. Igual o Michael Jackson. Essa foi boa. Mas é verdade. Detalhe, Miriam orou, Arão orou, o povo orou, nada. Quando que Deus agiu? Quando Moisés, que era o profeta verdadeiro, orou, aí deu agora que Moisés orou, curou a lepra de Miriam. Então o profeta, a característica é que suas orações, intercessões, são ouvidas por Deus. Samuel, no caso, com Saul. Samuel não perdoou Saul. O pecado de Saul foi muito grave contra o povo, contra Deus. Pecado contra Deus, meu, é complicado. É igual pecar contra o Espírito Santo. Então, por esse simples fato, e detalhe, hein? Saul pediu perdão, se humilhou, mas não teve jeito. Deus falou, olha, não tem jeito, porque Samuel, que é o profeta, o homem que eu botei lá, não te perdoou, então não tem como eu resolver o seu problema, Saul. Você vai perder o trono. Perdeu, e a linhagem dele, que seria uma linhagem real, ninguém foi aproveitado. Perdeu tudo, completo. Não apenas ele, mas toda a sua linhagem perdeu o trono. Porque ele não a respeitava, se humilhou tentando reconquistar, mas Samuel não o perdoou. Outro, Abraão intercedeu por Abimeleque. Isso aí foi tão forte que Deus não falou nem com Abraão, deixou Abraão quieto, foi falar com Abimeleque. Se você não pedir para Abraão interceder, orar pelo seu reino, pelo povo, você vai sofrer uma consequência grave. Abimeleque, cheio de medo, correu no Abraão, vamos fazer um pacto, ora por mim, pelo amor de Deus. Aí Abraão orou, aí o reino dele foi próspero. Bom, teve vários filhos, foi muito próspero. Por quê? A oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. Essa não é uma simples frase, é um versículo da Bíblia, né? Que a gente prova na nossa vida real.
A oração de um justo pode muito ser feita. Justo é só profeta? Não. Mas o profeta de Deus, ele tem que ter a característica de ser justo. Isso aí é fato. Tá bom? Vamos continuando. Outra característica para a gente fechando a aula. A autoridade do Espírito Santo. Tem que ter autoridade para falar para reis, sacerdotes, para povo, para nobres, para magistrado. Quando você pega ali Neemias, capítulo 4, versículo 19, 23, você vai entender isso. Quem era Neemias? Copeiro do rei. Foi escravo. O rei libertou o povo, né? O rei persa. Ciro, o grande, liberou o povo dos babilônicos. Aí botou os jovens para não passar fome, para cuidar do palácio. Neemias estava lá, cuidando do copeiro do rei. Um cargo até importante. Mas era um servo, era um escravo. Mas gozava de uma credibilidade. Aí ele ficou sabendo do que estava acontecendo na cidade. Seus parentes, irmãos, o templo de Jerusalém, tudo destruído, pegando fogo, acabado. Gente doente, passando necessidade, fome. Neemias capítulo 1, versículo 4, diz assim: e ao ouvir estas palavras, sentou para não cair, para não desmaiar, né? Sentou para se acalmar, lamentei por alguns dias, chorei. Tem gente que é forte, diz que não chora, né? Mas chorar faz bem. Chorei. Aí sim, depois ele jejuei e orei. Tudo no passo a passo. Aí Deus deu o que ele tinha que falar. Aí ele esperou a oportunidade. Quando o rei perguntou, ele disse ao rei que ele queria, e ele partiu em viagem com a autorização do rei, reconstruiu o muro de Jerusalém, tempo recorde de 52 dias. A um dado momento, ele tivesse o microfone, ele estava falando para 1 milhão de pessoas, só que não tinha microfone, né? Então ele teve que gritar. E diz no versículo 19, e disse eu aos nobres e magistrados e todo o resto do povo, ou seja, todo mundo, rico, pobre, Supremo Tribunal Federal da época, todo mundo. Grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe um dos outros, no lugar onde ouvides o som da buzina, que ela vai tocar, tem que estar com o ouvido ungido, né? Ali vos ajuntarei conosco, aí o nosso Deus pelejará por nós. Então ele diz que se não estiver junto, unido, em comunhão, Deus não vai agir. Isso é importante a gente aprender. O profeta fala lá, ó, tem que estar junto. É uma condicional para Deus agir em seu favor. É estar em comunhão com a igreja. O profeta tem que falar a verdade, tem que falar o que está acontecendo. Tem que consertar as coisas na igreja. E Neemias fez isso, e após a sua fala, todos os problemas foram sanados e deu certo. A reconstrução do muro, e ele obteve êxito na sua empreitada. Amém? Quem poderia repreender um rei ou sacerdote? Miqueias mesmo fala isso lá em Miqueias 3,18. Quem poderia repreender um rei ou sacerdote? A não ser o profeta. Só o profeta poderia. Só ele tinha autoridade dada pelo Espírito Santo. Dada por Deus. O Espírito Santo não era como é hoje, né? Na dispensação da graça, que ele habita em nós. Aceitamos Jesus e o Espírito Santo habita em nós. Glória a Deus. Antigamente não. O Espírito Santo, especificamente, ele ia em um ou outro para usar. E usava os profetas. Fala mesmo. O profeta também tinha que ser sagaz, tinha que saber a hora de falar, como falar. Ah, lembra Às que eu falei vezes, isso aí? Natan, né? Natan foi muito inteligente quando foi falar com Davi a respeito do... Ele contou a história antes. Deu uma floreada, foi lá, então meu rei. Aí o rei, mata, esse cara tem que morrer. Aí o Natan, foi você que fez isso aí tudo que eu mudei. Essa foi boa. Vamos lá. Profeta, no exercício do seu ministério, era a constante lembrança de que a fonte da sua autoridade provinha de onde? Do alto de Deus. Lá em Tiago 1,17, né, diz muito bem isso. Todo dom perfeito, né? Toda autoridade, todo dom perfeito, vem de onde? Do alto. Descendo de quem? Do Pai das luzes. Porque nele não há mudança nem sombra de variação. É o Deus perfeito. E é ele que dá autoridade para o profeta. Então é incontestável. Quando Deus dá autoridade, ninguém tem coragem de contestar. Só baixar a cabeça e ouvir. Não tem outra opção. Botou uma imagem legal aqui para falar do último tópico para a gente fechar. Que imagem significa isso aqui? Um cego. O que vai acontecer então? Cai todo mundo no buraco. Meu. Então tem que ter cuidado com quem você está seguindo, com quem você está ouvindo. Tem que ter certeza que é homem de Deus, né? Senão você vai cair no buraco. Isso aqui eu achei interessante. Isso aqui são 3 ministérios, 3 ofícios. Quem pode me ajudar? Que ofício é esse aqui?
Falar, né? Mas que ministério é o de falar? Profeta. É um sinal do Wi-Fi, né? Bem moderno, né? Esse aqui? Sacerdote. E aqui é a coroa, né? O rei. 3 ofícios distintos. Eram ofícios da época. Profeta, sacerdote e rei. Vamos falar das características, então, de um profeta. Para a gente entender por que eu botei ali o profeta, o sacerdote e o rei. Tanto os profetas, quanto os sacerdotes e os reis eram separados por Deus para uma função específica em benefício de quem? Do povo. Por isso que existiam os ofícios. Para benefício do povo. O ofício do profeta, já sabemos, desde a lição passada. O profeta é aquele que Deus usa para falar para o povo. O que ele quer. Aí vem o sacerdote. Qual a função do sacerdote? É o contrário. O povo quer falar com Deus. Não pode. Não pode. Só quem pode interceder com Deus por você é o sacerdote. Então você tinha que ir ao sacerdote, expor o que estava acontecendo, e se você fosse duro, igual eu, estava ferrado. Dificilmente Deus ia te ouvir. Tinha que ter dinheiro para poder doar seus bens, principalmente animais, limpos, sem mancha, novos, valiosos, para poder o sacerdote queimar, entrar no Santo dos Santos, em determinado momento, determinada época, aquela fumaça chegar na narina de Deus e o sacerdote interceder por você. Era difícil, né? Olha que vantagem nós temos hoje, né? Quando Jesus morreu, que era esse animal perfeito aí, a representação, Cordeiro de Deus. Quando fala sobre os sacrifícios, ele diz que até aquele que não tinha nada, ele podia sacrificar o pombo, para aquele que não tinha nada. Quando Deus especifica os sacrifícios, ele diz que até aquele que não tem nada, ele podia dar como sacrifício um pombo. Então não precisava ter muita coisa. Um pombo, uma rolinha, servia Mas como tem outro sacrifício. problema aí. Aí, estava levando o povo a pecar. O pobre fala, pô, não vou pecar não, se eu pecar eu vou ter que dar um pombo, e eu tenho pouco. E o rico, pô, dá para pecar 20 vezes só hoje, tem um rebanho tá cheio. Então, entendeu, irmão? Por isso que eu falei, o rico se dá bem, o pobre não. Porque o rico fala, pô, posso pecar bastante, tem bastante animal para matar aqui. Então é complicado. Por isso que Deus veio e acabou com isso. Jesus morreu, derramou o sangue dele puro carmesim na cruz do Calvário. Ao derramar o sangue dele, o que aconteceu? O véu do templo se rasgou. Então não tem mais que ninguém entrar ali para pedir perdão por você. Agora nós temos acesso direto ao Pai. Então a gente conversa com Deus agora. E Deus responde na hora. Então, graças a Deus, pelo Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Então o sacerdote tinha essa missão. E o terceiro ofício, o rei. O rei tinha a missão, principalmente, de comandar a política e o militarismo da época, do povo. É o rei que comandava a política, e dentro da política tem várias esferas. Esfera econômica, da saúde, da construção, várias esferas, da educação. Era o rei que dominava tudo. E o poderio militar da época também, do povo, era o rei que dominava. Então o rei tinha especificamente essa função. A função de rei não provém do coração de Deus. Isso é importante. A função de rei não provém do coração de Deus. O que provém do coração de Deus é a função do sacerdote e do profeta. Foram os homens que pressionaram os juízes da época, que estavam liderando o povo, a escolherem um rei, porque todo mundo tem rei, a gente não tem. Egito tem rei, que é o faraó. Persa tem rei, babilônico tem rei, só a gente não tem? Aí eles queriam, mas a gente tinha um rei de reis e o povo não entendia. Aí Deus, vocês querem? Deus vai dando corda, meu irmão. Deus respeita a nossa escolha. E Deus deu o rei. Tanto que o rei veio logo cheio de problema. Aí Deus depois teve que intervir com o profeta para consertar os erros que os homens escolheram o rei problemáticos. Tá bom? Vamos lá. Um profeta tem que ter a visão holística. O que é visão holística? É uma visão global. É entender de tudo um pouco, entender de mundo. Tem que estar atualizado. E a visão holística inclui até na sua cultura. Um profeta começar a falar, gente, não estou discriminando não, mas seja sincero, sem hipocrisia. Chega um profeta para você, ou pregando num púlpito, começa a falar um monte de palavra errada, língua portuguesa toda mal feita, você não dá muito valor, não dá crédito, não dá, gente. Vamos ser sinceros. A gente respeita a pessoa que tem um nível cultural. Pode até não ter, mas está buscando. Tem autoridade, Deus tem, mas também, porque Jesus crescia em estatura, graça e conhecimento, para com Deus e para com os homens.
Então, Jesus é o exemplo de crescimento. O profeta tem que crescer também. Jesus era profeta perfeito, então temos que crescer igual. O que o apóstolo Paulo fala? Sede meus imitadores, pois assim como eu sou de Cristo. Então, ele também tem que crescer na parte cultural, para poder ter uma credibilidade perante ao povo. Amém? Vamos fechar. Em relação aos reis, diversos reis chegaram ao poder por escolha dos homens, acabamos de falar. Ou assassinatos, ou usurpação do trono. Também acontecia isso, né? Usurpar o trono, guerra, matava outro rei, matava o primogênito para tentar passar o irmão na frente. Era um rolo violento. Tá? A escolha de um novo rei tinha que ter a ver com sua linhagem. Se você é filho do rei, você é mais velho, o próximo rei sou eu. Quando meu pai morrer, sou eu. E ficava torcendo para o pai morrer. Negócio estranho, né? Ou seja, a unção que o rei recebia servia para capacitá-lo para a governança. Para governar aquela parte política e militar que eu falei. Essa era a unção que ele recebia. Não para profetizar e nem para representar o povo. Tanto que Deus proibiu a maioria dos reis. Podia nem entrar no santuário do templo. Tanto que teve rei que entrou no Santo dos Santos e sofreu consequência grave em todo o seu ministério. Tá? Diferentemente, os profetas tinham que ser chamados por Deus. Olha que diferença. O ministério profético ao ministério de rei. A autoridade recebida do Espírito Santo colocava os profetas em degrau superior aos reis. É o melhor ministério, o ministério profético. Uma vez, perguntaram no aeroporto a Billy Graham, o presidente americano, sempre que Billy Graham chegava de alguma cruzada no exterior, o presidente americano ia recepcioná-lo no aeroporto, nos Estados Unidos. E certa feita, o presidente perguntou, Billy Graham, sua popularidade é muito grande, cara, você é um grande líder mundial. Por que você não se candidata a presidente ou senador? Aí a resposta do Billy Graham, Deus não permitiria que eu me rebaixasse a tanto. E é verdade. O ministério dele é muito superior ao ministério de um rei. Então a gente entende isso. Quando alguém fala, né? Pô, o pastor Silas tinha que ser presidente, tinha que ser não sei o quê. É o delay. Na verdade, essa é uma frase atribuída a Spurgeon. Diz, meu filho, se Deus lhe chamou para o ministério, nunca se rebaixe a ponto de ser rei em qualquer país. Ah, então Que ele foi e coisa usou linda, a palavra de Spurgeon. É. Lindo. E a palavra rebaixa. Então, Nunca se ele está no nível que Deus Exato. colocou ele, vai se colocar, não vai. Vai desobedecer. É. Aí eu pergunto, quem sempre pedia ajuda a quem? Leia o Antigo Testamento e me fale. Principalmente, leia o livro de Reis e leia as confirmações do livro de Crônicas. É sempre o rei que chamava o profeta. Nunca o profeta chamou um rei para ajudar em nada. Mas, ao contrário, sempre aconteceu. Então, é sempre superior. Tá bom? Vamos fechar. Em relação aos sacerdotes, a função do sacerdote está basicamente ligada às demandas do templo. O sacerdote se preocupava com as demandas do templo. E, geralmente, era muito preso a costumes. Tem costumes bons e tem ruins, mas eles eram presos a costumes. Os sacerdotes eram filhos de sacerdote. Você é da linhagem tal, é filho da tribo tal, então você vai ser um sacerdote. Porque seu pai era sacerdote, seu avô foi sacerdote. Já o profeta era representante de Deus, por escolha divina, não por linhagem. Ah, não tem essa de filho de profeta é profetinha. Isso não existe. Tá bom? Não existe. O profeta era a imagem da própria liberdade. Isso aqui é complicado. Porque é como o vento do Espírito, que é livre. E o que gerava, então, conflitos e incompreensões, porque eram presos a costumes. Quando o profeta falava algo diferente do costume, o profeta nunca falava algo diferente dos preceitos, da lei, mandamentos e ordenanças, que é a Bíblia. Nunca. Mas falar diferente do costume, falava. Nós temos exemplo aqui do nosso pastor José Santos. Foi o pastor que me consagrou a diácono, vai fazer 20 anos. Arrependeu disso. Não. Foi tão feliz que ele foi em paz. Foi em paz. Veja, pastor José Santos. Por muitos anos, a nossa igreja, quando se chamava Assembleia de Deus da Penha, era chamada nas convenções de igreja da portas abertas, do pecado. Porta larga, portas abertas. Portas abertas tem que ter, né? Porta larga. Que entra qualquer um do pecado. Por quê? Presos a costumes. Costume não é doutrina, doutrina é o que está na Bíblia. Nossa igreja sempre preservou a palavra, a Bíblia. Costumes são costumes de homens, tem costumes bons e ruins. Vale até a pena preservar costumes bons. Mas o pastor nunca ficou preso a costumes aqui. É ali, ó, profeta, imagem, é a própria liberdade. E quem conduz isso? É o vento do Espírito.
É o Espírito Santo que manda, então obedece. Ministério Tríplice de Jesus, só vou citar, porque não está na revista, é um conteúdo adicional só para os irmãos entenderem aqui tudo que a gente está falando. Falamos de 3 ofícios, profeta, sacerdote e rei. Jesus tinha os 3 ofícios, é o único. Jesus era profeta, aqui está as características, você pode baixar isso aqui lá na fábrica BD, tá bom? Jesus era sacerdote, está as características, e Jesus era rei, é o rei dos reis. Amém? Vamos fechar? Relógio certinho. O verdadeiro profeta de Deus estará comprometido em proclamar a verdade, sempre a verdade. Ele ou ela, porque pode ser uma profeta, uma profetisa, nunca irá contradizer a palavra revelada de Deus, nunca, nunca. Para se dar bem, para não perder membro, para não perder dízimo, nunca. Vai falar a verdade, doa o que doer, custe o que custar. Foi chamado para isso. Um verdadeiro profeta dirá como o profeta Micaías. Quem conhece a história lá em 2 Crônicas? Muito legal. Pouco antes do seu fatídico confronto com Acabe. Irmão, se falar, vai sofrer, vai ser preso. Acabe está com raiva. Foi lá e falou tudo que tinha que falar, meu. Tem que falar. Deus abençoe vocês poderosamente, meus irmãos. Eu vou voltar aqui só para mostrar 3 anúncios rapidamente, tá, pastor? Já acabou a aula. Eu ia falar no início, porém... Não deu tempo. Irmãos, pode falar? Como? Tá. Fica da hora. Tem um material ali no final, quem puder abençoar o nosso ministério. Como estamos no mês de professor, né? Outubro, decidi baixar todos os livros ali. Então, o livro mais caro, que são os manuais, de 260 páginas, R$20. Livro meu, de minha autoria de didática, tem livro de comunicação por 20. E eu tenho ali livro do pastor Gesiel Gomes, que ele vende a R$ 38,90 no site, mais o frete. Eu estou ali por 20 e por R$10 também. Livro do pastor Gesiel Gomes. Quem quiser, temos ali receita Pix, dinheiro, que você precisar ali, paga depois, dá um jeito. E tem um Bíblia de R$5 também, Bíblia completa, tá bom? Então, os irmãos, no final, puderem nos abençoar, estaremos lá atrás. Obrigado, pastor. Gente, é sempre um prazer para mim ver o Alex ministrando, sempre mesmo, não é onda não, ele sabe disso, que eu tenho uma admiração muito grande por ele, o modo como ele ministra as aulas, né, os ensinamentos, as informações que traz. Deus abençoe a sua vida, Alex, né? Deus abençoe grandemente mesmo. Eu brinquei aqui com o pastor Santos, se arrependeu, mas... Se arrependeu, não. Brincadeira. Brincadeira. Tá bom? Gente, só um anúncio que eu acho que é interessante falar para os irmãos. Alguém aqui tem filho pequeno? Tem, não? Só a Mônica que tem. Então, só falar para os irmãos, então, para os internautas aqui nós começamos agora uma Bereana Kids, né, para crianças até 6 anos. A ideia é que, às vezes, as pessoas não podem vir à Bereana, eu tenho meu filho pequeno, tenho que deixar, vai ficar correndo e tal, não é? E algumas pessoas já disseram isso, então a gente começou agora, é um momento, não é de entretenimento, não. É um momento em que o seu filho vai ter aprendizado também da palavra. É claro que tem brincadeira, tem todo o aspecto lúdico, uma aula diferente daqui, mas tem no momento que está ocorrendo a Bereana, você vai ter oportunidade de trazer teu filho e ter professores para cuidar da criança aqui. Coisa muito boa, ok? Bom, é isso. Quantos foram abençoados pela ministração do professor Alex Rodrigues? Deixa eu dar uma dica que é interessantíssima. Nesse domingo na CBD, nós vamos ter a presença do autor da revista aqui na nossa CBD. O pastor Jarmuth Jordão vai ministrar a aula aqui para a gente. Então, sei que vai ser top do top. Então, top quanto o Alex aqui, a única diferença, né? Ou a diferença vital é que, na verdade, o autor, o comentarista, ele tem, com certeza, um caminho diferente. Ele tem quando pensou em elaborar a revista, quando escreveu, ele foi guiado pelo Espírito Santo para trazer algumas informações que são relevantes, com certeza, né, isso vai acrescentar em muito as informações que nós já recebemos hoje aqui por intermédio do profeta Alex, né? Aquele que diz em nome de Deus. Então, vamos lá. Oi. Uma questão de honra, deixa eu tentar botar o Quebec. Deixa eu falar uma coisa para você. Vai tocar? Mônica pode cantar pra gente aqui, coisa linda. Mas esse negócio do vum, esse negócio do vum aí, esse vum é ruído. Gente, eu acho que é o seguinte, não é brincadeira não.
Quem lida com a mídia, aqui, né, o pessoal da mídia. Cara, isso é um medianita, isso não é um pessoal da mídia. Cara, escrevendo 3 computadores hoje, maluco, tá difícil. Não, mas esse barulho é ruim, né, mano? Por causa da primeira. Aí, vai dar? Põe esse barulho no fundo. Chama a Mônica aí, Mônica. Vai lá. Olha o pessoal do som aí. Primeiro o pessoal do som aqui. Maravilha. Meu irmão, isso é uma junta médica, o pessoal do som. Não é nem... Não é, não. Olha o Vaninho, canta assim mesmo. Já pensou isso, mesmo me dirigindo na igreja? Ah, tá sem luz na metade da igreja. Ah, problema de você. Fica aqui. É ruim, aí, ó. Só um pouquinho, mano, só um pouquinho aqui. Caraca, minha cara tá rachada de vergonha, pastor. Olha o Vaninho. O cara estragou 3 computadores, meu irmão, hoje. A cota dele pro ano todo tá. Aí, a diferença. Gente, aí, quem sabe faz ao vivo aí, ó. É. Amém. Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Sobre tua vida, meu irmão, não vale encantamento, não. Deus está limpando os teus olhos, acabou teu sofrimento. Ouço o som das asas em tua tenda, Ele não te deixa só. E quem ousará tocar em ti, bichinho de Jacó? Eu profetizo sobre tua vida, meu irmão, eu profetizo que o tempo da humilhação está vencido, que hoje você derramou a última lágrima. Eu profetizo que caiam por terra agora os inimigos, que você vai olhar pro céu e vai cantar comigo um cântico novo com gosto de vitória. Se for preciso uma coluna de fogo, se for preciso uma nuvem de glória, Deus vai rompendo pra te dar vitória. Levante a cabeça, chegou tua hora. O anjo desceu com a bênção nas mãos. Você foi ungido pra ser campeão. Ouço o som das asas em tua tenda, Ele não te deixa só, não. E quem ousará tocar em ti,
bichinho de Jacó. Eu profetizo sobre tua vida, meu irmão, eu profetizo que o tempo da humilhação está vencido, que hoje você derramou a última lágrima. Eu profetizo que caia por terra agora os inimigos, que você vai olhar pro céu e vai cantar comigo um cântico novo com gosto de vitória. Se for preciso uma coluna de fogo, se for preciso uma nuvem de glória, Deus vai rompendo pra te dar vitória. Levante a cabeça, chegou tua hora. O anjo desceu com a bênção nas mãos. Você foi ungido pra ser campeão. Campeão, campeão, campeão. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Meu Deus! Jesus dos crentes. É ministério tríplice completo. Profeta, sacerdote, rei, levita, mais o que, não sei. Vamos ficar de pé, amados, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus. Poxa, valeu a pena ter vindo aqui, não valeu, irmãos? Valeu a pena, não, valeu a ave inteira, as duas asas voando. Só a pena é muito pouco. Meu Pai do céu, aprendi isso aqui na... Valeu a pena não, valeu as asas inteiras voando, todos os pássaros. Maravilha, mas isso é a bênção de Deus. Quem ficou em casa perdeu a bênção. Eu, quando não venho a Beriana, eu fico injuriado comigo mesmo, viu? Porque eu sei que algo de Deus vai acontecer aqui e a gente sai daqui edificado. Que Deus possa continuar iluminando nossos companheiros aqui, nossos líderes, né? Que prepara esse banquete espiritual para todos nós aqui, todas as sexta-feiras. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer. Amado Deus e eterno Pai, te damos graça por esse grande privilégio, por esta oportunidade, Senhor, que Tu nos concedeste em estarmos aqui para exaltar, glorificar e bendizer o Teu santo nome. E a nossa fé, ó Deus, nesta noite, mais uma vez, foi acrescentada através do conhecimento da Tua palavra. Louvamos a Ti, ó Deus, pelo pastor Ronaldo e toda a sua equipe. Que Tu possa, Senhor, continuar usando o nosso diácono e professor Alex, que ele e a sua casa, a sua família, sejam ricamente abençoados por Ti, ó Deus. Que tenha um ministério próspero, Senhor, e que nós possamos usufruir da bênção de estarmos aqui na Beriana, sendo edificados todas as sexta-feiras, todos os domingos pela manhã na nossa EBD. Agora, Pai, leva-nos em paz para os nossos lares, debaixo da Tua proteção, guardando e livrando de todo perigo e de todo mal, que ao chegarmos em nossas casas, em nossos lares, possamos encontrar tudo na mais perfeita ordem, na mais perfeita bênção. Nós Te agradecemos e Te pedimos essas bênçãos em o nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém, Jesus. Meu Pai do céu. Meu Deus.